Boa noite A Boa noite, todos. bom dia, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente e vamos encerrando o ciclo de estudos, não é? Já na última aula do nosso livro Educação Mediúnica 1, para que na próxima semana nós possamos aí começar o livro Educação Mediúnica 2, não é? Sempre imbuídos no desejo de aprender muito mais, para que esses estudos, esses ensinamentos nos fortaleçam, né? Nos ajudem a descobrir as ferramentas que temos nas mãos para auxiliar mais e mais, né? Que a paz do Cristo esteja conosco, nos nossos corações, que possamos reconhecer oportunidades e a espiritualidade amiga ao nosso lado e ao nosso favor. Graças a Graças a Deus. Deus, graças a Deus. Os estudos de hoje nos trazem o tema Renovação Necessária, de SESC. E na parte B nós vamos ter na exaltação do amor, não é? E nós ficamos sempre pensando nessas palavras, renovação, necessidade, e elas juntas, né, se tornam um bonito procedimento, renovação necessária, não é? E o que nós temos aí de renovação necessária? Como que nós éramos? Como é que nós estamos? Será que nós podemos falar um pouco de nós? Será que nós temos a condição de avaliar o que está nos acontecendo, o que tem nos acontecido e o que nós queremos que nos aconteça? Na maioria dos casos, vamos pegar nosso exemplo, a nossa turma, né? Nós chegamos até a casa, até a doutrina, através da dor, né? E vamos entender assim, a casa serviu como um pronto-socorro, né? Deu aquele remédio para diminuir aquela dor, aquele problema pontual, mas a doutrina nos chama para essa renovação, que é a nossa reforma íntima, né? Nos chama para os estudos, para a gente se conhecer melhor, né? E a gente se conhecendo melhor, a gente consegue fazer da nossa vida uma vida melhor e a vida dos nossos próximos também, né? Então, a parte é tudo a partir da reforma íntima, né? Essa renovação necessária, um convite que a gente tem a todo tempo dentro da casa para nos tornarmos um homem novo, né? Exatamente. Ao longo das nossas existências, as nossas reencarnações, elas nos trazem experiências, não é, que vão nos modificando. A partir de todas do conjunto, né, de acontecimentos, nós vamos pensando diferente, sentindo diferente e agindo diferente. E nós, no ponto dessa renovação tão necessária para nós como espíritos, nós vamos encontrar na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, há uma lição, não é? O que acontecia nesses tempos em que Paulo escrevia suas cartas, né? Divergências, modos de pensamentos contrários nas comunidades que ele havia fundado. Então, suas cartas serviam para esclarecer, não é? Para reavivar os propósitos do Cristo, os objetivos ali das comunidades, porque muitos grupos queriam colocar práticas ritualísticas que eram contrárias aos ensinamentos do Cristo. E o que Paulo traz para nós? Ele diz assim no trecho desta carta: não extingais o espírito. E aí nós ficamos pensando, mas como é que o espírito pode perecer? Como é que o espírito pode ficar em extinção, pode ser extinto? Não é como espécies de animais, plantas, que hoje já não existem mais no nosso meio. Como que isso acontece? Será que todas as vezes que nós evitamos progredir, todas as vezes que nós nos deparamos com um determinado obstáculo, nós ficamos por ali,
Será que todas as vezes que nós nos recusamos a ser um homem novo, apesar de todos os chamamentos, de tudo que recebemos para que essa mudança aconteça, para que essa renovação se realize na nossa vida? Será? Será que todas as vezes que nós setorizamos a nossa vida, como as coisas do Espírito nós vamos fazer no centro, nós vamos fazer no templo religioso, mas na minha vida fora, na vida social, nós vamos utilizar outro comportamento? Será que nós não estamos também extinguindo o nosso espírito? Será? Será que todas as vezes que nós fazemos uma coisa por fazer, nós também não estamos? Será que quando nós não vivenciamos a espiritualidade, nós também não estamos pondo fim aí, não é? Ao nosso espírito? Então são coisas, são reflexões que nós devemos que ter a todo momento, porque nós nascemos, somos crianças na nossa doçura, na nossa ingenuidade, nós nos unimos, nós não vemos diferenças e nós vamos crescendo e vamos recebendo valores e opiniões que nós vamos tendo como corretas, como certas, não é? E nós vamos nos distanciando. Recebemos os talentos, as luzes, e muitas vezes nós colocamos ela embaixo aí, não é? Dessa tigela, dessa vasilha, e não brilhamos. E não brilhamos. E quando nós temos uma oportunidade de colocar todo o nosso conhecimento em prática, mas são as nossas escolhas, não é? Nós podemos escolher caminhar lado a lado com os nossos irmãos, aprendendo, ensinando, nos revigorando, nos renovando, nos fortalecendo, até o final da jornada física. Ou nós podemos colocar a jornada material como fundamental, como a verdadeira, como a necessária, como o motivo de estarmos aqui, não é? E aí sofremos muito, porque tudo que é material que foi colocado a nosso favor, como instrumentos, vai perecer. E nós não vamos levar. Então, como é que deve ser o nosso comportamento? É fácil sermos cristãos fraternos dentro do centro, né? Ceder a opiniões diversas, sim, mas é difícil lá fora. Então, nós temos que rever, não é, os nossos conceitos, os nossos procedimentos. Porque nós somos espíritos. E o ser espírito não se divide. E o estar no corpo físico é por um momento transitório. É por um momento de aprendizado. É um remédio que precisamos tomar. Não é? Então, não extingais o espírito é quando a gente estaciona, quando a gente não evolui, não busca coisas novas, porque a gente quer tá bom, né? O que eu tenho tá bom, né? O meu salarinho tá bom, minha comidinha tá boa, né? Quando a gente estaciona, quando a gente, né, abre mão de conhecimento, abre mão de se melhorar, né? Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do professor Mário Sérgio Cortella, onde ele fala do homem velho, o homem morno, né? Ele se afasta, ele fala assim, se afaste do homem morno, do homem velho, se aproxime do idoso, do jovem. Então, por quê? Porque, assim, o homem velho, que ele se referia, a pessoa morna, é a pessoa que está estacionada, não quer, tem medo ou não quer coisas novas, porque tem medo, tem receio, né? Então, é mais cômodo ficar no seguro ali, aquela falsa segurança, né? E quando não evolui, quando fica estacionado, a gente se torna esse espírito extinto, né? Então, assim, a gente tem que ser buscar o conhecimento, né? Então, tanto idoso quanto jovem, todo mundo pode ter essa atitude de homem velho, de homem morno, né? Então, esse não deixais
não extingais o espírito, é isso, a gente não ficar estacionado, a gente buscar conhecimento, buscar se conhecer, né? Fazer a reforma íntima, que é o que a gente, a todo instante, é chamado dentro da doutrina, dentro da casa. Viver a nossa espiritualidade, né? Não adianta nós termos todo o conhecimento se nós não vamos pôr em prática, né? Que buscais? Cristo nos pergunta. O que nós estamos buscando? Será que nós já não encontramos o que estamos a buscar, a procurar? Né? É mais uma reflexão. É mais um momento em que nós temos que encontrar conosco mesmo e nos encarar. Fazer essa pergunta. Nos revelar. Não é porque nós não podemos mais olhar no espelho, estar sorrindo e por dentro estar destroçado. Por dentro estar amargurado. Não podemos mais. Não podemos mais nos olhar no espelho, fingirmos que somos um gatinho e somos um leão feroz, né? Com muita agressividade escondida. Nós não podemos mais nos olhar e vermos o que nós não somos. E nós não podemos nos olhar e vermos menos do que nós somos. Então, nosso trabalho interior, ele é gigantesco. Ele é gigantesco, ele sempre foi e sempre será. Ele é constante. E aí os espíritos nos convidam à reflexão. Assim, escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço. O que eu quero? E o que eu estou fazendo para atingir o objetivo? Qual o trabalho que eu estou utilizando? Que ferramentas eu estou tentando buscar, não é? O que eu tenho que vencer para alcançar aquele objetivo? E o esforço entre a promessa e a realização, não é? O que eu quero? Então, meus irmãos, muitas vezes nós ficamos estagnados, mortos, não é? Mortos em vida, né? Sem perspectiva, sem atitudes, não é? Mas nós que estamos dentro do estudo mediúnico, tentando, né, educar a nossa mediunidade para que ela seja mais um instrumento de luz para essa nossa existência, nós devemos nos perguntar todos os dias o que estamos buscando e responder para o próprio Cristo. Nós somos cristãos? Nós seguimos a doutrina do Cristo? Não é? Nós entendemos os seus ensinamentos e nós conseguimos aplicar ao longo da nossa história dos vários irmãos se dedicaram a vivenciar a doutrina do Cristo, como Francisco de Assis, como Madre Teresa, Chico Xavier, entre outros, tidos como os santos, né, em diversas religiões, não é? Pessoas que viveram sua vida para fazer o bem. Como é que nós estamos? Nós podemos ser os semeadores, como Cristo nos deu essa parábola magnífica, né? Lançar sementes, que podem ser palavras, podem ser gestos, não é? Podem ser obras, não é? Pode ser o nosso bom exemplo, nossos pensamentos. Esse trabalho interior nosso também nos ajuda a sermos cristãos, não é? Nos modifica, nos aprimora, né? Nos aproxima dos nossos irmãos também que estão nessa caminhada conosco. Como? Como que eu tenho que fazer? Né? Primeiro respondendo essa pergunta, o que eu estou buscando? O que eu quero? O que eu posso fazer? Quando? Ontem? Amanhã ou agora? O que eu posso fazer nesse momento para ajudar, né? Para desenvolver as minhas potencialidades? E onde? É aqui ou é no lugar que eu não estou? É no lugar que eu não conheço? É no lugar que eu não tenho empatia? Onde? Não é? Então, o momento é agora, a ferramenta está nas nossas mãos, nós precisamos fazer.
Na questão número 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Essa questão benevolência para com todos me fez lembrar uma palestra do Hugo, onde ele descreveu uma situação, e contando que estava na casa dele, né? E perto da casa dele tem a padaria, é aí próximo do Ceará, né? E tem uma faixa de pedestre, né? E tinha um ponto de ônibus cheio de gente e um cachorro querendo atravessar a rua. Só que passando o carro para lá e para cá, ninguém parava para o cachorro. E um rapaz do outro lado da rua viu, saiu correndo, chegou lá na faixa, pediu para os carros pararem e fez com que o cachorro atravessasse, né? E o cachorro atravessou e foi embora, né? Aí, pensando nessa benevolência para com todos, esse rapaz, ele fez esse ato esperando uma gratidão do cachorro, que o cachorro, na hora que terminasse de atravessar, desse uns latidos como muito obrigado? Não, né? Ele fez porque tinha que fazer, né? Pensando, se colocando na posição de alguém que estivesse ali no ponto de ônibus, poxa vida, né? Um monte de gente aqui, né? Teve gente que viu, teve gente que não viu, não sei, mas, assim, benevolência para com todos. Rapaz, ele não viu se era pessoa, se era animal, se era planta, não. Ele fez o bem, que é o que Jesus pede, né? A gente se colocando nas posições, fazendo esse exercíciozinho, né? Como será que a gente agiria nessa situação? Né? Como estamos agindo nessa benevolência para com todos, dentro de casa, no trabalho, no dia a dia, né? E a indulgência, então, né? Muitas vezes nós criticamos muito os nossos irmãos por várias atitudes, mas como entendia o Cristo, essa indulgência para as imperfeições de todos os outros, ela diz respeito a nós, porque nós também somos imperfeitos, não é? E às vezes nós nos colocamos numa situação, numa posição de superioridade que não existe, porque nós não podemos opinar, não é? Decidir. Nós podemos ajudar, acolher. O Cristo, em muitas situações, ele simplesmente esclareceu. E as pessoas, a partir do seu esclarecimento, mudaram suas vidas, não é? Então, não há necessidade de nós criticarmos, porque nós não podemos, né? Nós não podemos criticar. E até chegar ao perdão de todas as ofensas. Posso falar? No perdão das ofensas, eu queria trazer uma notícia que eu vi naquele site que só notícias boas, né? De um rapaz que foi preso em 5 oportunidades por uma policial militar, né? E ela precisou de um rim e ele era compatível e doou o rim para ela. Aí fica a pergunta para a gente refletir, né? Para nossa reflexão. Será que essa doação foi feita de uma forma coagida? Ele foi coagido a fazer isso? Será que ele se preocupou com o bem-estar dela para fazer para ter essa atitude? Ele perdoou o que ela fez com ele? Será que ele entendeu que ele estava errado e ela fez o que tinha que fazer e agora ele precisava fazer por ela alguma coisa? Teve oportunidade e usou e aproveitou essa oportunidade de fazer o bem, né? Uma pessoa que a princípio fez o mal para ele, mas na verdade, né, deu essa oportunidade dele fazer a diferença, né? Então, assim, esse perdão das ofensas, né? A gente tem o costume, é nosso, ser humano, esperar grandes oportunidades para praticar o perdão de uma forma grandiosa, mas, na verdade, a gente tem que praticar no dia a dia, nas pequenas coisas, fazer com que isso se torne hábito, né? E o perdão das ofensas está no procedimento de reforma íntima, né?
está no manual de boas condutas que a gente tem que seguir. Verdade. E falando de benevolência, indulgência, não é, perdão de ofensas, nós vamos concretizar tudo isso com o quê? Com a caridade. A caridade é o amor em ação. Não é? O que Paulo de Tarso nos disse? Ele disse que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Não é? Não significaria nada, não traria benefícios, não traria nenhum tipo de transformação moral. Não é? Então, muitas vezes nós nós temos atitudes bonitas, né, nobres, porém sem amor. E isso nós temos que modificar. Não é? Ao darmos alguma coisa, nós temos que compreender que estamos dando de nós, não é? E o que estamos dando de nós, o melhor, né? Precisamos sempre pensar em tudo que nós estamos fazendo. A parte B, não é? Só voltando um pouquinho, nós estamos diante desse momento de pandemia, de muitas necessidades, não é? Nós estamos nos deparando muito com a caridade em ação, e nós temos que sempre olhar, não é? Como é que nós estamos fazendo? O que aquelas atitudes estão refletindo na nossa vida? Como nós nos sentimos com relação aos outros, né? Aos nossos irmãos. Então, é sempre sentir, é muito sentir. Não é? A caridade, ela concretiza o amor, né? O amor que cobre multidão de pecados, o amor que nos salva, o amor que nos traz de volta ao corpo físico, para refazermos o caminho e buscar mais acertos do que os anteriores, né? Na parte B, nós vamos falar de amor também, não é? E na exaltação do amor. Nós temos aqui o Cristo a olhar pelo nosso planeta, a emanar toda a sua bondade, não é? Toda a sua esperança em nós. E o que nós temos? Mais uma orientação de Paulo de Tarso, desta vez na carta aos Colossenses. Ele nos diz: e sobretudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Se eu estou dando de mim, sentindo, eu estou fazendo um ato perfeito, porque é o melhor que eu posso fazer naquele momento. O que é essa figura? Essa figura o que é dar o melhor de mim, né? Aqui nós temos essas crianças todas na mesma condição, mas uma se destacando, tem até a luz em cima dela, né? Porque ela está fazendo diferente, né? Ela está fazendo a mesma coisa, mas com amor, uma forma espontânea, uma forma, né, que ela se sinta bem e quem vê se sente bem também. Agora, trazendo para a nossa realidade, nós estamos fazendo o que temos que fazer dessa forma, de uma forma espontânea, com amor, né, com alegria. Se não estamos fazendo, a gente tem que rever nossos conceitos. No dia a dia, nas pequenas coisas, que nem eu soltei atrás, né? No nosso trabalho, na nossa casa, com nossos familiares, na rua, né? Quando a gente tem essa tarefa a ser feita, então a gente tem que acrescentar o amor para fazer a diferença. É o detalhe que faz toda a diferença. Então, nesse detalhe que faz toda a diferença, como é que a gente está com relação às nossas dificuldades? Meu problema é sempre maior? Será que todas as vezes que nós vamos conversar com alguém, falamos da dor de cabeça, falamos do relacionamento, né, dos companheiros, companheiras, dos filhos, né, que estão aí nas transições de fases e das perdas, né, nesse momento em que se fala muito em números, né, números de óbitos, e aí, que problema que é o maior? Das pessoas que perderam tudo, das pessoas que não conseguiram recomeçar, das que conseguiram recomeçar, se reinventar. Qual o problema que é maior? Nós estamos falando de amor, de exaltar o amor. Então, sendo assim, nós não podemos colocar o problema como ele sendo o maior. Não existe essa questão do problema maior quando nós estamos falando de amor, de caridade, de perdão.
meus irmãos, temos que olhar as dificuldades como degraus que vão nos ajudar a quê? A chegar mais facilmente ou mais rapidamente nos nossos propósitos? Sim, sim. Vamos chegar mais rapidamente aos nossos propósitos, mas no tempo que nós determinamos ou no tempo que nós necessitamos? No tempo que nós necessitamos, não é? Porque hoje nós vemos a vida diferente do que nós víamos lá atrás, não é? Começamos o nosso tema de hoje falando sobre como chegamos na casa, não é? Como nós éramos, o que é que nós temos de... O que nos acrescentou essa vivência, o que nos acrescentou todos esses momentos juntos, esses anos de estudo, não é? Nós aprendemos a olhar as dificuldades como elas realmente são. Elas são molas que vão nos impulsionar à frente. Se nós ficarmos nos vitimizando, se nós ficarmos achando que o nosso problema é muito maior, nós não vamos sair do lugar, nós vamos estar colocando o nosso espírito em extinção por nossa própria atitude. Em o livro O Pão Nosso, a lição 150, Emmanuel traz para nós mais um esclarecimento. Todos nós guardamos a dívida geral de amor, uns para com os outros, não é? Todos nesse universo de habitação, nós vamos nos aprimorando através dos estudos, não é? Nós vamos adquirindo conhecimento, mas o que nós devemos fazer? Né? Onde nós vamos estar ali praticando esse amor, fazendo acontecer essa caridade? É no momento da convivência. Nós não fugimos da devolução sem conviver. Seja dentro da nossa família, com aqueles pequenos aborrecimentos que nós vamos tendo em função das divergências de opiniões, seja os grandes aborrecimentos que nos marcam, não é, que mudam a nossa vida, que vêm e nos tiram o chão, mas nós não vamos aprender, nós não vamos nos iluminar sem conviver. Mas esse amor e esse débito se subdividem através de inúmeras manifestações. Nós não vamos ter que devolver, ter que pagar imediatamente, que uma coisa que talvez ainda hoje nós não tenhamos condição de fazer isso, não é? Mas existe amor em todos os seres, mesmo aqueles mais brutos, mesmo aqueles que nós vimos que ainda vivem ligados à violência, não é? Ligados a atos muitas vezes ruins para si e para o ambiente social, mas em todos existe amor. Todos amam e exteriorizam esse sentimento conforme o grau evolutivo em que se encontram. Né? Já fomos mais difíceis, hoje estamos aí nos aprimorando nos sentimentos, nas relações. Parece, meus irmãos, que tudo que nós estamos dizendo são coisas que nós já sabemos. E não parece. Nós já sabemos, né? Nós já sabemos, né? Nós já sabemos da reforma íntima, da necessidade do perdão, do estarmos juntos, não é? Das nossas famílias, do próximo mais próximo, e desse exercício que nós temos que ter diário, né? Dessa elevação de pensamento, que ela não deve ser superficial, ela tem que ser do nosso interior, né? Do nosso íntimo. Nós temos que sentir empatia, misericórdia, benevolência, nós temos que estar ligados a todos esses sentimentos, até porque nós estamos estudando, né? Nós estamos educando a nossa mediunidade e todos nós a temos, cada um no seu grau, não é? Cada um na sua necessidade. E aí parece, meus irmãos, que tudo que nós estamos falando são coisas que até as crianças sabem. Por que será que nós aplicamos ou temos tanta dificuldade de aplicar? Não é? Vamos ver um videozinho que talvez para que nós possamos aí só reavivar a memória, né?
Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Amanda, psicóloga do Cisdeste, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês esse vídeo muito fofo que eu achei na internet. Então, se liga aí nas dicas preciosas desse garotinho. Hoje vamos para alcançar a paz interior e a tranquilidade. Número 1. Aceite a vida como ela é. Aceitar o que acontece nas nossas vidas significa reconhecer que é a única coisa que podemos mudar. De verdade, somos nós próprios. Número 2. Viva o presente. Não deixe a parte boa da vida para depois. Número 3. Relaxe. Os livros de relax e meditação vão te ajudar a desligar do mundo e se conectar com você mesmo. Número 4. Descomplique e desacelere. Viva o presente com calma e sem pressa de pensar no que vem a seguir. Número 5. Não exagere seus problemas. As dificuldades vão surgir sempre. Mas tem de encarar os problemas como uma forma de aprendizado. Número 6. Pratique a paciência. Não adianta sofrer sobre alguma coisa que não sabemos agora como vai acontecer. Número 7. Dê o real valor ao dinheiro. Há partes da vida que o dinheiro jamais será capaz de preencher. 8. Seja grato. Agradeça pelas suas qualidades e conquistas e pelas pessoas que lhe fazem bem. Fantástico. Então, que diante de tudo que nós aprendemos, né, das nossas propostas com Jesus, não é? Porque o nosso trabalho é com Ele e para Ele, né? E isso é o que nos complementa, que nos fortalece, que nos faz ter o desejo de estar mais um dia no corpo físico para fazer um pouquinho mais. Então vamos lá, vamos fazer esse pouquinho a mais, tá? Sim, vamos. Chegamos ao final da nossa aula, com muita alegria. Encerramos mais um ciclo, que é o livro do Mediúnico 1, né? A próxima aula já será o Mediúnico 2. E muita satisfação, com muita alegria, né? Desejamos a todos uma excelente semana e que nós consigamos fazer a diferença, tá? Encerrar, quer falar algumas coisas? Jesus esteja sempre ao nosso lado, nos iluminando, nos fortalecendo e nos lembrando que não estamos sozinhos. Um grande beijo a todos, se cuidem, estamos com muitas saudades. Tchau. Tchau, Beijo tchau. a todos. Fiquem com Deus.